Ricardo Deca mandou uma contribuição e falou: no corte do podcast em que vocês falam sobre. Esse cara aqui é um historiador, foi no Inteligência Limitada, a gente viu alguns vídeos dele no Inteligência Limitada, muito bom. E eu gostei bastante das falas dele. E essa fala aqui dele sobre o cumprimento de profecias prova a existência de Jesus. Interessante, né? Fala, alienígena! Vamos lá então, sensatez do Peter Jordan. Tem faculdade de fundo de quintal que vem de pós-graduação em constelação familiar. Meu Deus do céu. Na vida anterior eu fui Karl Marx. Eu trabalho em um CAPS e é absurdo que a constelação familiar seja considerado práticas integrativas de saúde. Concordo. A minha irmã, quando ela trabalhava na defensoria, tinha constelação familiar para as famílias, sabe? E ela achava uma boa também. Ela achava uma boa. Eu fiquei, não, mano, não é boa. Não é uma boa ideia. Não é verdade. Não é de verdade. E eu que maratonei ontem os vídeos de vocês reagindo ao debate da Ingrid com a Isabelle e agora vendo outro react de crente. Os vídeos da Ingrid bombaram essa semana, não sei o que aconteceu, mas... É a Isabelle, né? Que é uma maravilhosa. Explodiu os vídeos ali. Ela ganhou um monte de seguidor novo, nós ganhamos um monte de seguidor novo. Não posso reclamar. Sigam a Isabelle, né, pessoal? Quem não segue ainda a Isabelle, pelo amor de Deus, faça por Muito favor. bons os vídeos dela lá. Ela tá fazendo pouco agora, mas mesmo assim é bem legal. Principalmente no TikTok e no Instagram. Ela é bem grande no Instagram já, tá ficando bem grande no Instagram. Vamos lá então, cumprimento as profecias, prova a existência de Jesus. Deixa o like, vocês aí, deixem o like, compartilha a live. Vamos embora. Sobre Jesus histórico, havia um comentário dizendo que a vinda de Jesus era prevista por outros profetas e que era mais fácil acreditar na divindade de Jesus do que no Jesus humanizado. Tem informações sobre profetas que acertaram a vinda de Jesus? E aí, gente, será que tem profeta que aceitou a vinda de Jesus? Será? 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 Excelente pergunta. Existe um argumento a favor da historicidade de Jesus, que é o de que Jesus cumpriu tantas profecias, tantas coisas ditas por pessoas que escreveram há muito tempo de forma independente, que seria muita coincidência que isso tivesse acontecido. Então, que seria plausível historicamente acreditar que Jesus existiu e que é de fato a figura Mas o comunista disse: meu chefe chegou, tem que sair. profetizada no Antigo Testamento, porque ele cumpriu várias profecias. Chegou o maior fã incubado do canal. O Thiago Ortega tava aí. Ah, é? Ah, mas já sumiu de novo. Dizendo É que a rápido. gente venera o Lula. Essa afirmação tem dois problemas, pelo menos, básicos. O primeiro problema, as Vamos lá. profecias que Jesus cumpriu, a maioria delas, quando você volta ao texto original, nem sequer soam como profecias. Um exercício, para quem tem interesse sobre o tema. Pegue o Evangelho de Mateus, que é o que mais faz referências a cumprimentos de profecias feitas por Jesus. Porque Mateus tinha o objetivo... Mateus é o evangelho mais voltado para os judeus. Porque ele queria muito provar para os judeus que Jesus era o Messias dos judeus. Então, tu vê que ele fala, é o único evangelho que fala sobre Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio para desrespeitar a lei de Moisés, ele veio para cumprir a lei de Moisés. Então, tu vê que todas essas paradas que são tentando ligar Jesus pro povo judeu é de Mateus. Então, isso que ele está falando também tem a ver com isso. E indica a passagem no Antigo Testamento. De preferência, pegue uma Bíblia de estudos, ou essas Bíblias de celular mesmo, o aplicativo da Bíblia. Tem algumas traduções que tem umas reticências, né? 3 pontinhos, você clica, e aí ele indica a que texto que o Evangelho de Mateus está fazendo referência, quando ele fala de cumprimento de profecia. Então, pegue o Evangelho de Mateus e vai pegando toda vez que o autor do Evangelho de Mateus disser o seguinte: isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, abre aspas, e aí ele fala um texto do Antigo Testamento, né? Pegue todas essas citações e volte no texto ao qual ele está fazendo referência e veja se você, lendo aquele texto, entende aquilo como uma profecia. Olha que exercício maravilhoso de pensamento crítico. Isso aqui é o beabá que todo mundo deveria fazer e ninguém faz. Ninguém faz isso. Você vai perceber que há muitas profecias que não parecem sequer apontar para o futuro, que não é uma expectativa nenhuma, que é uma fala ali num contexto de um texto de profetas, que nem sempre estão falando sobre o futuro, né? Profecia não significa falar sobre o futuro. Profecia é uma fala autorizada, revelada de Deus. Ganhamos um Korg. Coisa mais linda. Ai, que amor. Ou dos deuses, porque há profetas de outras religiões politeístas também. Mas, às vezes, os profetas, ou um texto de lei, ou um mandamento da Torá, muitas vezes é dito que Jesus está cumprindo isso, mas volte no texto. Aquela profecia, ela tem um sentido natural no texto, que não requer nenhuma expectativa de futuro. Então, esse é um primeiro ponto. Há um desejo ali de Mateus, uma vontade, e até para comunicar essa ideia de que Jesus é o Messias esperado, em casar textos antigos com a biografia de Jesus.
Aí o Gabriel falou aqui, ó, e por que que as pessoas acham que Jesus não leu essas coisas e se comportou de acordo com elas? Eu acho que assim, ó, eu acho que Jesus não chegou a ler, eu acho que, na verdade, assim, é que todos esses relatos que a gente tem são muito depois da vida de Jesus. Então, tu vê que é o autor tentando escrever Jesus. Fazer ele encaixar. Isso, ele é o autor tentando encaixar Jesus nessas paradas. Porque provavelmente Jesus não fez nada disso que foi falado, entendeu? E esses autores só queriam achar um jeito de, tipo, não, mas a gente precisa, sabe, tipo, por causa do relato oral, eles faziam essa ligação e, viu, ó, por isso. Que ele conta, para legitimar, claro, como é que fala, o claim, né? A reivindicação messiânica de Jesus. Beleza, então esse é um primeiro ponto. Será que as profecias que Jesus cumpriu eram de fato profecias nos textos originais? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o texto do Novo Testamento, qualquer evangelho que você pegar, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, pegando mais ou menos na ordem cronológica, né? Ou Mateus, Marcos, Lucas e João na ordem que está nas Bíblias, nenhum deles é um registro, um BO, um boletim de ocorrência, uma descrição, uma tentativa de descrição neutra dos fatos, Com certeza não é uma descrição neutra dos fatos, nem fudendo. e muito menos uma gravação em vídeo que você pode confiar naquilo como se fosse simplesmente a pessoa narrando os fatos cronologicamente tal como aconteceram. Não. Se você lê outro exercício, segundo exercício então, pega os Esse aqui é o melhor, tá? evangelhos sinóticos, que são os três primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, e pegue qualquer passagem que Mateus, Marcos e Lucas, na verdade, né? João não é. está contida nos três, e leia uma, depois leia a outra, e depois leia a outra. Você vai perceber que há divergências, que há diferenças na forma de expor uma mesma história. Então não dá para os três serem literalmente corretos ao mesmo tempo. Pois é. Onde eu estou querendo chegar? Os evangelhos são produções literárias. No sentido, não de que sejam falsos, necessariamente, mas de que é uma pessoa escrevendo com uma certa motivação, partindo de um certo estilo literário, de convenções de narrativa do seu próprio tempo, com um objetivo. Então, a forma como os evangelhos narram, falam sobre Jesus, não é a história tal como aconteceu. E é impossível que fosse, porque os quatro evangelhos não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, porque há divergências pontuais, fáticas entre eles. Isso, entendeu? Toda vez que um crente vem e te diz assim, não, mas a Bíblia é correta e é perfeita, não há uma contradição, aí tu vai lá e aponta uma contradição, ele simplesmente não vai aceitar que é uma contradição. Mas porque são exatamente isso que ele tá falando, são quatro pessoas diferentes, escrevendo quatro histórias diferentes, tentando fazer um ponto de vista, assim, uma parada, entendeu? Então, é difícil tu fazer sentido isso, eles terem coerência entre si, eles não têm coerência entre si. Esse é o ponto, sabe? Não, a live não tá gravada não, essa live tá ao vivo. Tamo ao vivo. A não ser que eu tenha feito uma cagada aqui e não tenha visto. Acho que não. Senhor dos Anéis é muito melhor que a Bíblia, é verdade. Não tem tanta contradição, né? E quando tem uma contradição, tem uma carta do Tolkien explicando por que tem aquela contradição. Não tá passada. Não tá Então, gravada. assim, os evangelhos são produções literárias. Foram escritos por pessoas, partindo de tradições orais, às vezes de primeira, segunda, terceira mão, organizaram aquilo da forma que era mais, que eles consideravam que era mais forte, né, mais conveniente para a demonstração de um ponto teológico que eles queriam comunicar. Então, os cumprimentos de profecia de Jesus no Novo Testamento podem ser elaborações posteriores sobre a vida real de Jesus. Então, existiu um fato histórico de Jesus, um homem que andou, conversou com pessoas, fez coisas, disse certas coisas, e aí isso deixou uma memória, as pessoas falaram sobre Jesus, isso gerou comunidades, porque consideravam Jesus muito importante, eles discutiram quem foi de fato Jesus, o que é o messianismo de Jesus, como que a vida de Jesus se relaciona com o Antigo Testamento. Isso tudo no ponto que Jesus morreu, entendeu? Jesus morreu e as pessoas que ficaram seguindo ele começaram a discutir, tá, mas que porra era esse cara afinal? Como é que a gente vai fazer vai mostrar isso pro mundo? O rapaz do vídeo é ateu? Não, eu acho que ele é historiador só. Não sei se ele é ateu. Com as profecias, com a cultura em geral, e O maior telefone sem fio da história, com certeza. essas elaborações que foram aos poucos sendo acumuladas. Esses dias me falaram que não tinha nada de errado na Bíblia, eu dei uma de misa. Tá, mas e Ló? Ai, aí a pessoa se levantou e foi embora. Ai, desculpa, gente. Vocês precisam ver o canal Atendo Necromante, vou dar uma olhada. Já falaram bastante dele.
desenvolvidas, fermentadas com o tempo, se tornaram os textos que a gente conhece, de Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois Atos, né? E tal, que não fala tanto de Jesus, né? Só nos primeiros capítulos. Então, só se a gente pressupor que os evangelhos são documentações históricas fidedignas, exatas e factuais, é que a gente poderia concluir que eles são uma documentação fidedigna, histórica e factual. Para a gente dizer assim, Jesus cumpriu tanta profecia que logo o Novo Testamento está correto, bom, a gente só pode falar que Jesus cumpriu tanta profecia já partindo do pressuposto que o Novo Testamento está correto. Então, no fim das contas, é um raciocínio circular. Só se você acreditar no Novo Testamento como um report, né, um relatório neutro, imparcial e histórico de eventos reais, é que você pode trazer esse argumento. Então, esses dois comentários, né, a essa questão ao argumento da historicidade de Jesus a partir de profecias. Primeiro, as profecias que Jesus cumpriu eram de fato profecias. Então, faça esse exercício. Pega o Evangelho de Mateus, com uma Bíblia de estudos. Sempre que Mateus falar assim, cumpriu-se a profecia tal, volte no texto e leia pelo menos o capítulo. Lucas também faz isso, tá? E Lucas também é completamente destoado da realidade, assim. Ele meio que tenta encaixar Jesus nessa parada pra fazer funcionar. Em que essa profecia apareça. E aí tire suas próprias conclusões. Segundo exercício, isso aqui é uma boa pergunta. Que a Bíblia tem contradições, isso é fato, mas por isso transforma Jesus em uma mitologia, é isso? Basicamente foi o que ele falou agora. Nossa, ganhamos 58 poções. 58 poções de saúde. Obrigado, William. Obrigado, William. Mas é que a parada toda é que, sim, o Jesus que a gente conhece divino, ele é uma fabricação dos evangelhos, tá? Os evangelhos, eles não criam... Não é um Jesus histórico, como ele tá falando aqui, não é um relato histórico correto, pontual. Existiu um Jesus? Existiu. Por isso que eu falei, provavelmente ele era um doidinho de bairro, entendeu? Essa figura mitológica e deificada de Jesus, isso sim, é falso. Não existiu de verdade. Isso é só uma criação. Pega histórias que aparecem nos 3 evangelhos sinóticos, né, que contam as mesmas histórias, basicamente, várias das mesmas histórias, e compare os relatos. E veja se há uma correspondência exata, fática, né, entre esses relatos. Muito bom. Muito bom esse vídeo. Gostei bastante dele. Ele é bem... pontual, né? Ele é pontual e ele é... Sucinto? Não sucinto. Ele é não é ação a palavra que eu quero usar. Ele é racional. Racional. Sabe? Ele é bem racional. Ele não tá dizendo, não, eu sou ateu, então isso, aquilo. Não, assim, a Bíblia... a Bíblia diz isso, leiam a Bíblia, tirem suas próprias conclusões... Blá, blá, blá. Dilúvio é um mito ou não? Sim, Será? Vamos ver o Pirula explicando, então. Não vai ser o Eberlin. graças a Deus. Agora, Tem vale muito lembrar uma poucos coisa. animes que a gente nunca pula a abertura. É. Mas, tipo, quando tá maratonando um anime, É. não dá pra ver a abertura toda vez. Não, Enche é. o saco. É. Os semanais a gente geralmente assiste. É. Tipo, a gente assiste a abertura de One Piece sempre. 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 Toda vez. One Piece a gente sempre assiste. O Boku no Hero hoje a gente pulou, mas a gente normalmente assiste Eu também. não gostei muito do Boku no Hero. É legal, é do cara do Tokyo Ghoul, né? E a primeira abertura de Dororo também, eu queria assistir sempre. Dungeon Mesh a gente tá esperando terminar a temporada, daí a gente vai comentar. Mas a gente gostou bastante. Agora a gente tá assistindo direto também, tá bem massa. Vamos lá então. O dilúvio é mito ou não? Como as histórias se repetem ao redor do mundo? Coisa que senão o pessoal acaba confundindo, né? Qualquer lugar com capacidade de alagar pode dar origem a mitos de dilúvio, né? Sim, de então, inundação. exatamente. Então você vai encontrar em vários Nós tivemos um dilúvio no Rio Grande do Quer Sul. dizer, o dilúvio não é mito, é um arroio em Porto Alegre. É verdade. lugares Assistimos isso, Fallout, sim, já falamos sobre. Tem um corte aqui no TikTok. mas assim, Esse mito é meio. eu garanto. A do Dororo é doida, né? Aquela do... Party is over, Soredemo Odori Takata. E sim, uma pessoa não binária, é verdade. Você não tem mito de dilúvio nos Se não me povos engano, ele é drag queen, né? O cara que faz o... Como é que... Queen Bee. da Patagônia. Eu garanto pra você que você não tem mito de dilúvio. Você não tem mitos de dilúvio entre os povos do Saara, nem dos povos do Kalahari. Mito de dilúvio é sempre em lugares que podiam alagar. Então você vê aquela região ali perto da confluência do Tigre e do Eufrates. Coisa, Curiosamente, Coisa, não? Pô, não tem mito de dilúvio no Saara?
estranho isso aí, hein? Que estranho, teve dilúvio? É. Como é que não tem um mito do dilúvio? Se teve dilúvio. No mundo inteiro. Em Duna não tinha mito do dilúvio também. A humanidade, não é curiosamente, né, é até previsível que a humanidade ela gosta de se assentar perto de rios. Né? Então você tem o Nilo, você tem o Yangtze, você tem o Indo, você tem o Ganges, você tem o Tigre Eufrates e tal. Eles são perto de rios. E rio alaga, né? Então não é à toa. De forma imprevisível, né? Inclusive, dependendo da situação, por exemplo, o Tigre Eufrates, a água do Tigre Eufrates ela vem do Cáucaso. E o Cáucaso, às vezes, ele rola uns degelos meio violentos. No Rio Indo, você tem as monções, que acabam fazendo efeitos climáticos interessantes. Então é muito comum que você encontre mitos de dilúvio, histórias de dilúvio, em populações que viviam em regiões próximas a grandes rios. Já populações mais nômades e que vivem em regiões mais secas, ou que não dependem tanto assim de rios perenes, né? Aí você tem... aí você não tem mitos de dilúvio. Não é por acaso, né? Não é por acaso isso. Porque o pessoal sempre fala, não, o dilúvio bíblico é verdade porque você tem dilúvios em outros lugares. Eu falo, meu filho, você tem um monte de coisas que acontecem no mundo Mas todo. é que assim, daí o que eles fazem? Eles podem, porque eles decidem que eles podem ignorar esses relatos de lugares que não teve relatos de dilúvio. Então, porque daí que ele tem uma regra implícita dos crentes que eles podem ignorar fatos que vão contra a crença deles. Entendeu? É assim. E eles podem, né, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer que não pode? Vocês vão querer exigir lógica deles? Não é assim que funciona. E nem tudo tá correlacionado, né? Então, tipo, sei lá. Tu quer exigir lógica deles, eles dizem assim, não, mas eu não preciso de lógica pra vocês, porque a nossa é a maior Bíblia. religião do mundo. É? Bíblia. Deus não ia mentir. Algumas coisas se Deus. repetem, né? De ter um salvador, um escolhido, o lance do dilúvio, né? Tem algumas coisas que se repetem em várias religiões e mitos, né? Tem muitas coisas, muitos paralelos e tem diferentes abordagens desses paralelos também, né? Não dá para explicar isso de uma única forma. Mas, por exemplo, você tem duas linhas, pelo menos, básicas, né? Que é que, a primeira, um povo contou uma história e essa história chegou por... esse povo viajou para outro lugar ou outro lugar é de descendentes Por desse zap. povo. Chegou por zap. Aham. Chegamos por zap aqui, ó, a gente recebeu aqui, tá tudo alagado lá em Lá em Jerusalém. Lá em foi Jerusalém. Nem Jerusalém na época. Lá no Éden. Ih, inundou todo o Éden lá. Putz. O pessoal disse que rompeu o dique lá, extravasou o dique e... Extravasou o Dick na Pussy. Ou por contato, né, de populações. Então você poderia ter um mito de dilúvio, sei lá, no Saara, mas que chegou de uma região onde que se originou numa região onde acontecia inundações, né? Então você tem as pessoas viajam por aí e elas levam não só os seus corpos, mas as suas ideias, suas crenças, suas práticas, seus ritos, etc. Então tem esse difusionismo, né? Que pode explicar muitas dessas histórias. A gente pode até voltar depois na questão do dilúvio para pegar um exemplo específico. Mas a outra possibilidade seria que nós somos o mesmo bicho, né? O Homo sapiens é o mesmo em qualquer lugar. Então ele tem características que são Jerusalém inunda, entendo o caso. comuns e que se repetem em qualquer lugar. A gente tem, sei lá, inveja, vontade de poder, né, como se diz na filosofia, a vontade de se fazer prevalecer sobre o outro, raiva. Nós temos a necessidade de organizar certas regras para a sociedade funcionar. Então todos esses mesmos dramas humanos, por assim dizer, eles acontecem em qualquer lugar do planeta. Prestígio. Prestígio tem até em chimpanzé. Isso. Quer ter prestígio na sociedade ali. Ser popular? Exato. Se você não é quer ter popular, prestígio, eles fazer ficam mais prestígio. deprimidos, eles Vou levar perdem os uns passarinhos pelos, pra fora eles do fazem. zoológico, É vou levar verdade. pro chimpanzé Tem um isso. prestígio. Em outros Aceitar. primatas. Prestígio pra ele lá, ele vai ficar feliz da vida na sociedade dele. Então, Aceitação. Alguns só têm a mãe. Olha, você vê, até nisso parece com o ser humano. total. É bem. Então, se as vontades, né, as nossas vontades são parecidas, se as nossas necessidades são parecidas, as histórias que a gente vai contar também podem ser parecidas. Né? Faz Os sentido, deuses né? que a gente precisa vão ser parecidos. A gente precisa de um deus da chuva, por exemplo, Da chuva. se a gente está num contexto de agrícola, principalmente. Lembra né? da bolha. O que ela pediu mesmo pra fazer? Vocês estão sabendo que tá rolando como é que é o nome? Um reality show do Vitor Hugo do BBB chamado A Bolha. Isso, com um monte de influencer
lá do C. E como é que foi essa história da Xuca mesmo? É que eles fazem desafios uns pros outros, né? Uns pros outros. Uhum. E daí eles, pra fazer um desafio, é fazer um vídeo mostrando como é que se faz Xuca. Ah, é verdade, é verdade. Do nada. Do nada, do nadinha. É. Ai, cara, muito bom. A gente tá acompanhando pelo Matheus. A mulher quase morreu com uma garrafa d'água. Uhum. E a outra lá que foi pular corda com o joelho estourado. Com o ligamento do joelho estourado. A outra que teve que prender, que teve que ficar gritando gol e quase morreu também. Uhum. Tá sendo assim, ó, caótico o bagulho, mas é muito engraçado. E aí, voltando a uma coisa que o Jonathan falou, né? Que é a questão de que a gente não... As populações antigas, assim como hoje, a gente tem muita coisa que a gente não entende também, né? Cientificamente, mas as populações mais antigas entendiam menos ainda, em termos das relações causais, por exemplo, do ciclo da chuva. Uhum. Então, assim, se você que não energia entende... escura, o que, né? A gente não sabe e pode preencher com mito também. Pode. Até pouco tempo a gente não sabia que eram os quarks, que eram menores do que as partículas né, subatômicas e tal. E aí você tem uma tendência muito grande nossa, né, como espécie mesmo, a projetar o que nós somos nas coisas. Então, se caiu um raio, ele não caiu por acaso. Alguém quis lançar esse raio. Ou se começou a chover, alguém quis. Tem um quis. motivo para ele cair. Você não aceita barato, assim, que de repente apareceu um negócio absurdo no céu. O que eu fiz, com o barulho. que nós fizemos para merecer isso. É um castigo? É uma bênção? Exato. Começa a ter essa ideia, né, de punição e é uma relação. Recompensa. Começa, o que se desenvolve a partir disso, né? E principalmente esses grandes eventos. Você pensar um trovão, principalmente se você está numa situação de desamparada, assim, você não tem um teto que te proteja, você não tem... enfim, principalmente proteção de qualquer forma. Dá um trovão, um raio, aquilo te assusta. É uma manifestação de poder. Na história das religiões, isso tem até um nome específico, que é cratofania. Que é a manifestação de poder. Kratos do Kratos lá de God of War, né? Que, na verdade, por sua vez, vem do... mas mesmo? A palavra Kratos significa poder, né? Aí, como democracia, né? Poder do povo e tal. Então, quando uma realidade ela se impõe sobre você. Não tem como você ver uma erupção vulcânica beleza, e seguir sua vida. Uma aurora boreal. Aquilo é chocante ali, estourou o negócio ali. Aquilo é chocante. Tá quentinho, né? Aquilo é chocante, muitas vezes te põe de joelhos, te faz se sentir pequeno. Você percebe algo que é muito maior do que você, aquilo gera um tremor e um fascínio. Outro conceito da história das religiões que é o mysterium tremendum et fascinans, que é algo que é misterioso, você não entende, e ele ao mesmo tempo te faz tremer e te atrai. Você não treme e sai correndo, você treme e pensa, como que eu posso lidar com isso aqui? O que eu preciso fazer para não ser aniquilado, por exemplo, por essa realidade que é maior do que eu? E aí você estabelece com essas coisas uma relação humana, porque é o melhor tipo de relação que a gente tem a oferecer. Como a gente trata animais de forma humana. A gente conversa... Forte, né? Eu tenho gatos, né? E eu falo em português com meus gatos. E ele te ignora, com certeza. Porque é assim que os gatos fazem. Eu dou nomes próprios para esses gatos. Não é assim que os gatos funcionam. A gente trata as coisas como... Tem pessoas que tratam plantas como humano. Tem um carinho... Objetos, carro. O cara dá nome pro carro, né? Isso. Então a gente tem essa tendência a projetar a humanidade em tudo. Né? Então a gente projeta uma humanidade no raio, projeta uma humanidade no vulcão, projeta uma humanidade nessas coisas e tenta lidar como humanos com aquilo. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para esse cara, entre aspas, esse vulcão, não me destruir? O que eu posso fazer para a chuva cair? E aí você estabelece essas relações. Então essas relações elas podem se dar de forma, por exemplo, ritualizada. Então, eu vou sacrificar algo que eu tenho de valor, eu vou dar algo que eu tenho de valor para essa figura, para que ela faça algo favorável para mim, ou pelo menos que não me destrua. Né? Isso é chamado de ritos apotropaicos, para quem depois quiser fazer o Google aí dos termos técnicos para se aprofundar. Mas a questão são as relações apotropaicas, né? De afastar o mal ou de propiciar os deuses, né? Fazer com que os deuses estejam de bem com a gente. Né? Então, muito da religião surge daí também, dessa projeção de características humanas naquilo que a gente reconhece como maior. Né? E aí eu acho até interessante fazer um comentário sobre isso, que quando a gente fala sobre história da religião, psicologia da religião, antropologia da religião, não necessariamente a gente quer reduzir a religião. Tá, você já desviou do assunto aqui.